mesmo que uma reforma política vai melhorar isso aqui? Claro! Reforma política, sim, senhor. Quando a casa tá caída, o dono, quando pode, não faz uma reforma, é a mesma coisa. Se o sistema político, a representatividade não estão funcionando, e tem muita gente achando isso, né? Então tem que fazer reforma política, sim. Peraí, qual é o seu nome mesmo? Mara. Ô Mara, você tá me dizendo que a reforma política vai resolver o problema desse transporte de que enfia a gente nesse busão lotado todo dia, pagando dessa tarifa? O que a reforma política tem a ver com tudo isso aqui? Tem muito a ver. Se aquele povo todo foi pra rua, se queixando de uma porção de coisas que não funcionam e xingando políticos, é principalmente porque quem representa os nossos interesses e os nossos direitos hoje no parlamento é minoria. Tava todo mundo tão de saco cheio, se sentindo tão desrespeitado que acabou indo pra rua pra gritar. E foi só por isso que a tarifa acabou baixando em vários lugares. Pressão, né? E faz parte. E a rua é lugar pra se manifestar mesmo. Eu também fui pra rua. Mas não vai me dizer que você acredita que numa sociedade mega complexa como essa dá pra conseguir tudo no grito, né, Rafael? Claro que eu não acho que a coisa é no grito. Eu não sou do tipo reaça que acha que tem que acabar com o Congresso, essa bobagem toda, nada disso. Eu só quero que você me explique como o sistema de transporte, por exemplo, melhoraria com a reforma política. Rafael, quando eu digo que a reforma política pode melhorar, inclusive isso daqui, eu parto do princípio de que numa democracia tem que ter um parlamento que seja realmente plural, que expresse a vontade do povo. Uma Câmara, um Congresso que represente a diversidade de ideias, opiniões e necessidade de todos, como transporte público acessível de qualidade para toda a sociedade. Mas pra gente chegar nisso vai ter que mudar muita coisa. Por exemplo, a maioria das pessoas tem pouquíssima participação na vida política, e olha que já tem vários canais para isso, como os conselhos. Quando eu falo em reforma política, eu quero dizer mudanças para melhorar a representatividade, a participação social. Hoje, mesmo que a gente tenha um parlamento que seja plural, isso não garante que as questões sociais vão ser tratadas com a devida importância. Porque tem toda essa história de ficar amarrado em quem financiou a campanha. O poder econômico é que dá o tom. Vê só no caso do busão. Quem você acha que está melhor representado? Nós, os humildes usuários do serviço, ou o empresário dono da catraca? É pra responder? Claro que depende também do poder executivo, e não é só responsabilidade do parlamento. Mas reformar o sistema de representatividade ia mudar muita coisa na vida da gente, sim. E também tem que nas eleições aparece um monte de candidatos que a gente nunca viu, com umas propagandas mó bem produzidas, parece até que o sujeito é o máximo. E outra, o sistema eleitoral é muito confuso. Eu mesmo não entendo direito como funciona. É confuso mesmo, Rafa. Aqui no Brasil, o sistema de eleições para vereador ou deputado é proporcional com lista aberta. Eu vou tentar te explicar e presta atenção que o negócio é complexo. Esse tal sistema proporcional com lista aberta leva em conta uma coisa chamada quociente eleitoral, que é o resultado da divisão de todos os votos válidos pelo número de vagas. Por exemplo, numa eleição para vereadores em que o total de votos fosse de 50 mil e a Câmara tivesse 50 vagas para serem ocupadas, o quociente eleitoral seria de 1.000 votos, certo? Então, a cada 1.000 votos obtidos pelo partido, ele elegeria um vereador ou vereadora. Nossa! Você nem sabe. Na hora da eleição, o eleitor pode escolher um candidato ou votar na sigla, no partido. Aí, no final, cada partido faz a soma de todos os votos que obteve. Os votos nos candidatos, mais os votos na legenda. Aí, as vagas são distribuídas entre os partidos de forma proporcional a esses totais. Por exemplo, 1.000 votos elegem um vereador. Se o partido tiver 3.000 votos, elegerá 3 vereadores. Os mais votados de cada partido serão os eleitos, independente da quantidade de votos nominais que ele tenha recebido. E aí, o que pode acontecer? Às vezes, um candidato bomba na eleição. Um desses personagens piada da TV. E os votos dele acabam elegendo outros, que podem ter recebido pouquíssimos votos. Olha só a distorção. Caracas! Certeza de que a maioria nesse busão não faz a menor ideia de como isso funciona. E a gente podia mudar essa história se optasse pelo voto em lista fechada pré-ordenada. Nesse sistema, o eleitor vota no programa de governo apresentado pelo partido, que é defendido por todos os candidatos e candidatas da lista. Você estimula o debate de ideias sobre a cidade, o país, sem essa de eu pessoalmente farei isso ou aquilo. As pessoas votam na lista e os primeiros nomes que compõem essa lista que serão os eleitos. Mas peraí, quem é que define a ordem dessa lista? O partido? É, o partido. Mas aí fica estranho, né? A direção do partido decide que quer colocar fulano, beltrano. Rafa, a proposta que a gente defende é que a ordem da lista de candidatos seja definida pela base do partido, pelos filiados em votação interna.
Assim, os partidos que não têm essas instâncias de participação, como as convenções e as votações internas, seriam levados a criar essas instâncias de participação. Você é de partido, né? Eu sou filiado e militante. E por que é que você resolveu se filiar? Ah, cara, porque partido pra mim não é só disputar uma eleição. Partido de verdade é um coletivo. É um espaço onde eu posso me relacionar com todo tipo de gente. Homem, mulher, negro, índio, trabalhador rural, operário, estudante. É um espaço de participação, onde eu posso defender minhas ideias. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, partido que é partido mesmo, funciona o tempo todo, discutindo propostas e atuando na sociedade. Você é PT. Eu sou PT. E essa crise toda, essa história do mensalão, de ser governo e tal, não te abalou, não? Claro que uma história dessas abala, né? Mas justamente porque o PT é um partido de verdade, com democracia interna e valores claros, é que dá pra discutir, questionar e enfrentar mesmo. A defesa da reforma política é resultado disso. A discussão já vinha acontecendo dentro do partido muito antes dessas manifestações. Porque o problema não é só com o sistema eleitoral, mas é principalmente com essa coisa de grandes empresas e grupos econômicos ficarem financiando as campanhas. Hoje em dia, quem não faz uma campanha cinematográfica não tem a menor chance, esquece. Aí fica toda essa história. Tem campanha? Toca correr atrás de dinheiro. E pra competir, o PT caiu nessa. Tem que acabar com essa droga, mudar a forma de financiamento. Você tá falando de financiamento público, né? Ô Mara, vem cá, fazer o povo tirar dinheiro do bolso pra bancar a campanha política, quando tá todo mundo de saco cheio dos políticos, eu não sei não. Rafael, o pessoal acha um absurdo tirar dinheiro do bolso para pagar a campanha. Mas elas não veem que quem banca essas mega campanhas são as grandes empresas. Financiam e depois ficam pressionando, cobrando a conta pelos seus interesses. O bacana seria estipular um teto de gastos, com uma campanha simples baseada em ideias. O cidadão contribuiria para um fundo com uma pequena quantia e pronto. E se viesse alguém com uma campanha fora do padrão, mandava investigar. Mas não vai ser fácil convencer o povo de que ele pagando a conta isso vai se resolver. E outra, você acha que vai sair uma reforma política decente com esses caras que estão lá no Congresso? Que eles vão querer mudar as regras no meio da partida que eles estão jogando? Essa é uma preocupação de fato. Mas olha, a coisa tá assim. Foi montado um grupo de trabalho lá no Congresso para discutir a reforma política. E um dos pontos que teriam que ser discutidos foi o plebiscito que a Dilma propôs. Seria uma forma do povo participar, ser ouvido e influir na reforma. Agora a gente tem que ficar em cima e, se não rolar, pressionar para convocar uma constituinte exclusiva para a reforma política. E isso é proposta de vocês, do PT? É. Na verdade, já no segundo mandato do Lula, o PT saiu em defesa dessa constituinte. Os parlamentares seriam eleitos só para trabalhar em torno do tema, respeitando um calendário de debates, fazendo da reforma um movimento de mudança mesmo, consciente e maduro. Olha só isso. E não é só isso. A gente também defende o aumento da participação das mulheres nas candidaturas, até chegar à paridade. 50% de mulheres nos parlamentos desse Brasilzão, Rafa. É um escândalo. A gente é a maioria no país e a gente tem um Congresso que praticamente só tem barbado. Pode crer. Mas se a gente for fundo mesmo, tem muito mais coisa pra mudar. Você tem. Por exemplo, estabelecer um novo marco legal da comunicação. Por isso tem que ter debate, que nem a gente tá fazendo aqui agora. Mas podia ser num lugarzinho mais agradável, mais espaçoso, tomando um arzinho.